As Sagradas Escrituras nos informam que desde o início da história da humanidade há uma luta, uma batalha, uma verdadeira guerra sendo travada contra o pecado. Essa realidade não muda depois que somos salvos. Na verdade, somos empoderados para vencer essa guerra. Esse é um assunto que merece a nossa compreensão. Caso contrário, não seremos bem-sucedidos nessa batalha. Fique comigo. Nos próximos minutos, nós vamos conversar a respeito disso. Estou na Lagoa do Abaeté, em Salvador, capital da Bahia, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O livro de Hebreus nos diz no capítulo 12, dos versículos 1 a 4, a seguinte mensagem: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Eu quero tomar essa frase, na luta contra o pecado, dentro desse contexto, da afirmação do autor da carta aos Hebreus, de que nós precisamos entender a importância de nos livrarmos tanto do peso como do pecado, que se apega firmemente. Outra versão diz que tão de perto nos rodeia. Precisamos de fato entender que a guerra contra o pecado remonta, como afirmei anteriormente, aos primórdios da humanidade. Deus estabeleceu leis a serem obedecidas desde o início, e a definição de pecado é a quebra da lei. Em 1 João capítulo 3, verso 4, a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, transgrediram a lei divina e dessa forma o pecado entrou. Entrou não apenas na vida deles, entra na história da humanidade. Romanos 5,12 diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. Bom, o fato é que cada um de nós já nasce, depois de Adão, com essa herança, com essa natureza pecaminosa. E se isso já foi uma batalha a ser travada para Adão, que não carregava essa natureza, o que dizer de nós que a carregamos? O desafio de vencer o pecado é algo com o qual todos teremos que lidar. Embora esse homem, a humanidade, com a natureza caída, pecaminosa, nunca pôde viver plenamente a lei de Deus, como nos informa a carta aos Romanos, algo que precisamos compreender é que depois do novo nascimento, ao receber uma nova natureza, que embora não anule, não faça desaparecer a velha, nos empodera para vencê-la, é possível vencer essa batalha. Não significa, no entanto, que porque nascemos de novo e recebemos no nosso espírito uma nova natureza, que a velha, que habita na nossa carne, num corpo que ainda não foi transformado, ainda não foi glorificado, um evento que pertence somente ao final da obra redentora de Deus, não significa que nós não possamos vencê-lo, mas também não significa que estamos livres das tentações e dessa guerra. O texto, obviamente, se dirige a pessoas que já estão debaixo da influência de Jesus, que é chamado de autor e de consumador da fé. Quando a Bíblia o chama de autor, está dizendo daquilo que ele começou em nós, mas ao chamá-lo de consumador, a Bíblia está nos dizendo que ele é que deveria terminar o trabalho que começou, como Paulo afirmou, aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, ao chamar Jesus não só de autor, mas de consumador, a Bíblia nos lembra de uma obra de redenção que está em andamento, que ainda não foi concluída, e também nos chama a atenção para a importância de não desistirmos e nem tampouco sucumbirmos ao longo desse processo. Então, o autor aqui fala a respeito de uma responsabilidade que é nossa. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança. Perseverança significa não desistir, significa ir até o final. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E nessa disposição de correr firme para concluí-la, não podemos tirar os olhos de Jesus, que se torna uma referência na luta contra o pecado. O autor de Hebreus vai afirmar logo depois no capítulo 4, que Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado.
E isso o qualifica a ser o sacerdote, né? Que não apenas intercede por nós, mas cheio de compaixão, nos ajuda a vencer essa batalha. Muitas vezes eu tenho visto pessoas que fantasiam o entendimento do que é a nova natureza em Cristo, como se eles não tivessem que lutar contra o pecado. E é muitas vezes, né, a descoberta de que ainda há pecados a serem vencidos, e muitas vezes quando não são vencidos, que fazem com que muita gente desanime e deixe de correr com perseverança a carreira que está proposta. Outros criam uma fantasia ainda pior. Acreditam que aquilo que antes de Cristo era pecado, agora porque estão em Cristo não é mais. Né? Baratearam a graça, transformaram ela no que espiritualmente eu classificaria de uma verdadeira desgraça e acreditam que podem tanto flertar como brincar com o pecado, dizendo que porque estão debaixo da graça, isso já não mais os afeta. Se isso fosse verdade, qual seria a necessidade da palavra de Deus nos ensinar a respeito de vencer o pecado? Né? Qual seria a necessidade de uma informação de que existe luta contra o pecado? Então, uma vez que existe uma luta, nós precisamos entender que existe não apenas a possibilidade, mas a capacidade vinda da parte de Deus para que possamos vencê-lo. E talvez um dos mitos que precisam ser derrubados é que, se por um lado, de fato, há uma batalha a ser vencida e essa luta é intensa, é aguerrida, é que, por outro lado, não é impossível vencê-la. Se, escrevendo aos Romanos, Paulo diz que para aqueles que estavam debaixo da lei era impossível viver plena vitória sobre o pecado de maneira contínua o tempo todo por conta de uma natureza pecaminosa. Agora em Cristo, por conta da nova natureza, que embora não tenha eliminado a velha, nos empodera para vencê-la, é possível andar em vitória. E algumas verdades que precisamos entender, elas precisam sobrepor alguns mitos. Um dos mitos é de que a tentação é algo sobrenatural, né, infernal, totalmente diabólico, ou seja, na cabeça de alguns praticamente imparável. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ele diz, e Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além da capacidade de resistir. Então ele nos mostra que a tentação é humana. Tiago escreve e diz, cada um é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. A tentação não é sobrenatural, ela é humana, ela é carnal, ela está ligada ao desejo do próprio homem. Se por um lado a Bíblia chama Satanás de tentador, por outro, ele não pode ser responsabilizado no sentido de colocar dentro de nós a tentação. O que ele faz é do lado de fora, uma provocação externa, de um desejo interno que já está dentro de nós. Portanto, a tentação não merece ser, adjetivada como algo sobrenatural. O que é sobrenatural? Sobrenatural é o livramento que está à nossa disposição. Logo depois de Paulo dizer que ninguém será tentado maior do que a capacidade de resistir, que a tentação é humana, quando ele diz não vos sobreveio tentação que não fosse humana, na sequência ele diz o seguinte, que Deus proverá o livramento. Então, se há algo sobrenatural, não é a tentação, é o livramento. E aqui nós precisamos entender a natureza da graça. A graça não apenas removeu a condenação dos pecados que já tínhamos cometido. Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para quem está em Cristo. Ou seja, a graça removeu a condenação dos pecados que nós já havíamos cometido, mas ela não se limita a apenas nos livrar da condenação dos pecados. A graça também nos livra do poder do pecado. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o pecado não mais terá domínio sobre nós, ele está falando não só de vencer um pecado já cometido, no sentido de ser perdoado e justificado, mas ele está falando sobre a capacidade de agora em Cristo não pecar, a capacidade de dizer não ao pecado. E é aqui que a graça se manifesta e mostra e revela a sua força. Muitas vezes vejo pessoas usando e falando da graça apenas como se ela fosse uma forma de levantar quem já tropeçou. E eles deixam de reconhecer que ela, na verdade, é um livramento de Deus para que a gente não peque. Estamos falando de nós, os que estamos em Cristo. Hebreus capítulo 4 diz que nós devemos nos aproximar, nos achegar junto ao trono da graça. Isso fala da nossa responsabilidade de ir atrás de algo que Deus disponibiliza. E depois de apresentar Jesus como sumo sacerdote, que intercede por nós, que tem compaixão das nossas fraquezas, a Bíblia o apresenta como quem venceu as tentações, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E depois disso, manda que nos aproximemos para que encontremos socorro, graça, ajuda em tempo oportuno. O que é tempo oportuno? Se o contexto é alguém que está em tentação, é uma ajuda antes da queda se concretizar.
Ou seja, a definição da graça não é apenas restauração de quem já caiu, é a capacidade de abortar o processo da tentação e do pecado para que ele seja vencido. O problema é que muitos de nós, em vez de irmos ao trono da graça, esperamos que o trono haja como se fosse volante, ele é que corra atrás da gente oferecendo ajuda dia após dia. Na oração do Pai Nosso, como apelidamos, a Bíblia não a chama desse jeito, o Senhor Jesus nos ensinou um padrão de oração diária. Ao dizer o pão nosso de cada dia, nos dê hoje, ele está falando que é uma oração diária. Mas ele nos ensinou a dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. A maioria dos crentes que eu conheço, já não ora todo dia. Dos que oram todo dia, muitos até oram pelo pão diário. Mas são raras as pessoas a quem me dirige e pergunta, você ora para não cair em tentação? A maioria de nós só deixa para orar depois que já caiu, sucumbiu, e vai buscar o perdão e a restauração. E obviamente que para quem já tropeçou, o caminho é esse, é buscar em arrependimento o perdão e a misericórdia de Deus. Mas a verdade é que não precisamos esperar a coisa chegar a esse ponto. Nessa guerra, nessa batalha do desejo, eu e você podemos usar a graça de Deus como uma prevenção, uma forma de vencer a queda antes que ela se manifeste, abortar o pecado na raiz, no período da tentação. O desejo, mesmo na vida de quem foi salvo, nasceu de novo, o desejo de pecar, a inclinação às obras da carne sempre estará presente. Mas o que nós precisamos entender é o que Paulo disse aos Gálatas. Se andarmos em espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. A nova natureza pode prevalecer. Existe a graça como um recurso, como um empoderamento divino para que a gente vença essa batalha. Se você está em Cristo, não precisa viver apenas de tropeços, quedas e restaurações posteriores. Pode aprender nessa caminhada que o pecado é vencido, não na nossa força, mas com a graça de Deus. Então, estou passando aqui para não apenas lembrar o que você já sabe, que é uma luta contra o pecado, mas que você tem recursos para vencê-la. Vença essa batalha em nome de Jesus.